meus queridos alunos, professor Lucas, em Leis de Newton, parte 2, aplicação de forças newtonianas, tá bom? Bom, no ensino médio nós trabalhamos geralmente com 5 forças características atuantes em alguns objetos. Quais são elas? Força-peso, a gente vai estudar delicadamente cada uma. Força normal, força de tração, força elástica e força de atrito. A força de atrito é um pouco enjoadinha, então eu vou deixar uma lousa só para ela, tá? Vamos lá, pessoal. O que é a força-peso? Quais são as características físicas dessa força-peso? Força-peso é a força associada à gravidade. Anota aí. Sempre que existir gravidade, também irá existir força-peso, tá bom? A gravidade sempre aponta para o centro da Terra, tá? Então, só para vocês terem ideia, a gravidade é o que proporciona o objeto cair. O objeto cai por quê? Porque existe um campo gravitacional. Existe a gravidade, que nós arredondamos como se fosse 10 metros por segundo ao quadrado. Ela sempre vai apontar para baixo, para o centro da Terra. Então a força-peso, que é uma força oriunda da gravidade, lembra lá, só para vocês entenderem, ó, lá na parte 1, Leis de Newton, eu falei que para tirar o corpo de inércia eu preciso ter uma aceleração, não é isso? Então a gravidade é uma aceleração. Então se eu tenho aceleração, eu tenho força. E eu chamo essa força, devido à gravidade, de força-peso, tá bom? A força-peso a gente vai abreviar pelo símbolo P, com um vetorzinho, com uma flechinha em cima, para lembrar que peso é uma grandeza vetorial, tá? Então tem intensidade, direção e também sentido. A força-peso vai sempre indicar no mesmo sentido da aceleração gravitacional, ou seja, o peso sempre para baixo. Então nós notamos o peso do corpo sempre a partir do seu centro e apontando sempre para baixo. Todo corpo que tem massa e está na presença de um campo gravitacional terá uma força-peso vertical e para baixo. Olha só, vertical e para baixo, vertical e para baixo. Essa seria a representação da força-peso nesses 3 exemplos. Plano horizontal, plano inclinado e aqui, por exemplo, um pêndulo. Posso ter outras situações, eu coloquei 3 aqui, tá? E força normal? Ah, outra coisa, esqueci, né? Mas antes de falar de formas, vamos falar só de indicação de vetores. Força normal, gente, anota aí. Força normal é uma força de reação de superfície. Então a força normal, eu vou abreviar por N, vetorzinho aqui em cima. A grandeza vetorial tem direção, sentido e intensidade. Uma força normal é a força associada à superfície. Veja bem, força-peso associado à gravidade. Força normal associado à superfície. Força de tração associada a fios ou cabos. Força elástica associada a molas. Faz total sentido, não faz? Agora, qual a característica de cada uma? Só vai existir força-peso quando houver campo gravitacional. Só existirá força normal se existir superfície. Só existirá atração se houver fio ou cabo. Só existirá força elástica se houver mola, tá bom? Bom, força-peso sempre vertical para baixo. Força normal sempre fazendo 90 graus com a superfície. 90 graus com a superfície. Tá vendo que nesse caso, no plano inclinado, esse vetor normal, ele sempre vai estar um pouquinho inclinado também? Porque, por definição, ela é a reação da superfície e ela sempre vai formar 90 graus com ela, tá? E aqui da mesma forma, a superfície não está aqui na vertical? A força normal, ó. A força normal sempre formando 90 graus com a superfície. E olha só que interessante. Nesse caso, o corpo, que é essa bolinha N, tem superfície? Está apoiado sobre uma superfície? Não. Então existe força normal aqui? Não. Ó, não existe força normal nesse caso, porque não tem superfície
superfície de apoio para esse corpo. Esse corpo está apoiado em uma corda, então existiria sim força-peso e força de tração. Força normal? Aqui não, bebê. Só força-peso e força de tração, tá bom? Então, aproveitando força de tração, olha lá ela aqui, ó. Força de tração é a força que um fio ou cabo faz para sustentar um corpo. Olha só o que eu estou falando. Através de um cabo, de um fio, de uma corda, você sustenta, você arrasta esse corpo. Não tem como empurrar um corpo através de uma corda ou fio. Concorda comigo ou não? Você puxa ou sustenta esse corpo. Isso quer dizer que nesses exemplos que eu coloquei, todos têm cabos, tá vendo ou não? São fios. Nesse caso, esse cabo ele está sustentando esse objeto. Olha lá a força de tração, ó. Nesse caso, em relação a esse bloco, ele está puxando o objeto, a tração. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho uma tração aqui, outras duas aqui, tá? E uma tração aqui, ó. Tem várias trações. Mas esse caso é uma particularidade da dinâmica, das leis de Newton. Por quê? Eu estou falando que eu tenho polias. Quando eu falo de polias, nós devemos tomar muito cuidado. Eu tenho, vocês podem observar, essa polia aqui, ó, é uma polia que está presa ao teto. Tá vendo aqui ou não? Essa polia presa ao teto é uma polia que não vai mudar nada. Tá? Ela só muda a direção do deslocamento da corda. Agora, essa segunda polia, vocês conseguem observar que é uma polia móvel? E por ser uma polia móvel, ela vai dividir a força em duas partes. Por quê, professor? Veja bem, eu não tenho uma corda só que estaria sustentando a massa de 10 quilos? Sim. Agora, após essa uma corda, eu tenho duas puxando ela. Então quer dizer que se essa corda aqui de baixo sustenta 10 quilos, cada uma vai sustentar 5 quilos. Entenderam a ideia de usar polias móveis? Moral da história, sempre que eu tiver uma polia móvel, é legal lembrar que a polia móvel divide o peso em duas partes. Então vamos lá, só para vocês entenderem, uma polia móvel divide o peso em duas partes. Duas polias móveis dividem o peso em 4 partes. 3 polias móveis em 8 partes. Entenderam a lógica ou não? 4 polias móveis em 16 partes. 5 polias móveis em 32 partes. É uma PG de razão 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64 vezes menor e assim por diante. O legal é que esse esquema de polias móveis, ele é utilizado para dar um ganho de energia, tá? Um ganho de força, de energia não, tá? Um ganho de força, tá bom? Repare que eu tenho 2 polias nesse sistema. Essa é fixa, não muda nada. Essa é uma polia móvel, ó. Por quê? Porque quando eu puxar essa corda, ela vai se movimentar junto com o peso. Então, sempre que eu tenho uma polia que se movimenta junto com o peso, eu chamo ela de polia móvel. E polia móvel divide o peso em 2 partes. Tá bom? De novo. Uma polia móvel divide em 2. 2, 4, 3, 8. 4 polias móveis, 16. 5 polias móveis, 32. 6 polias móveis, 64. E assim por diante. Tá? E também muito importante é a força elástica que está associada a molas. Quando você pega um corpo e estica esse corpo, por exemplo, eu estou esticando esse corpo através de uma deformação X. Ó. Aqui é o estado natural dela, esse pontilhado, eu fui lá e estiquei ela. Ó. Ou eu comprimi ela. Esse X é o tanto que eu estou esticando ou o tanto que eu estou comprimindo a mola. Isso vai armazenar energia. Isso quer dizer que se eu for soltar a bolinha, ela vai se deslocar com uma força no sentido oposto à minha deformação. Se eu comprimir a mola, vai
atuar uma força elástica sempre no sentido oposto a essa deformação, tá bom? Eu posso descrever essa força elástica pela lei de Hooke. Essa força elástica, que também é uma grandeza vetorial, é igual a menos kx. Esse menos aqui, pessoal, é só para a gente lembrar que a força tem sentido contrário à deformação. Em módulo, a gente vai sempre usar em módulo. Em módulo, a gente pode dizer que força elástica é igual a K vezes X. Quem é K? K é a característica da mola. É um número também conhecido como constante elástica da mola. O enunciado vai trazer pra gente, tá? Constante elástica da mola quer dizer que eu tenho mola dura, mola mole. Cada mola tem um valor, tem um número representativo. Isso eu chamo de constante elástica. O X é o tanto que eu estiquei ou o quanto eu comprimi a mola. Isso pode ser dado em metros ou centímetros. Tudo vai depender da constante elástica, tá bom? Então, a força elástica tem a característica de sempre ter sentido oposto à deformação sofrida pela mola. E eu posso calcular a sua intensidade, seu valor, fazendo K vezes X, tá bom? Professor, tem uma fórmula para calcular a força de tração? Não, força de tração não existe fórmula igual a força elástica, tá bom? Existe só suas particularidades. Ela é sempre uma força que sustenta ou arrasta e num sistema de polias móveis, ela vai dividindo o peso em duas componentes, tá? A força normal tem fórmula que descreve ela? Não também. Mas ela tem uma característica de superfície, ou seja, ela só surge, ela só existe quando houver superfície. E ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. Força-peso é força associada à gravidade, sempre vertical e para baixo. Eu posso calcular ela? Com certeza. O módulo da força-peso vai ser o quê? Vai ser massa vezes gravidade, tá? No sistema internacional, a massa é quilo, gravidade, metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que sempre que eu estiver calculando força, a unidade que eu vou utilizar para força no sistema internacional é a minha unidade N. N de Newton. Em homenagem ao nosso grande filósofo Newton, Isaac Newton. Fechou, gente? Entenderam isso? Sim ou não? Então deixa, dica para vocês, hein? Se eu tenho uma massa de 80 quilos, considerando a gravidade igual a 10, essa massa de 80 quilos gera uma força-peso igual a 800 newtons, tá? Vamos lá. Peso é força. Quilo, massa. Massa, quilogramas. Peso, newtons. Massa, quilograma. Peso, newtons. Massa, quilograma. Peso, newtons. Aí, professor, eu fui na farmácia, você acha? Eu estava pesando 75 quilos. Você não pesa quilos. Você tinha uma massa de 75 quilos, que equivale a aproximadamente 750 newtons de força. Entenderam isso ou não? Então, você pesa 750 newtons. Você tem uma massa de 75 quilos. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês associado a peso, normal, tração e força elástica. Agora, não menos importante, nós temos uma força chamada força de atrito. É a força que nós falamos que ela é sempre contrária ao movimento ou à tendência de um corpo se movimentar. Por exemplo, veja bem, vamos supor que eu tenha um solo horizontal. Nesse solo eu tenho um objeto, pode ser um guarda-roupa, tá bom? E eu tenho uma pessoa
tentando empurrar o guarda-roupa, tá? Vamos fazer o diagrama de forças, a análise vetorial dessas forças. Quais são as forças que atuam nesse guarda-roupa? O guarda-roupa tem massa, está no planeta Terra, que tem gravidade, então o guarda-roupa tem força-peso. No guarda-roupa, ele está apoiado na superfície que é o solo, então existe uma força chamada força normal. Tem tração? Não, não tem corda. Tem força elástica? Não, não tem mola. Porém, nós sabemos que esse homem, olha lá, ele empurra o guarda-roupa com uma força F. Agora, é fácil empurrar um guarda-roupa cheio de roupa, gente? Lógico que não. Por que não é fácil? Porque surge uma força contrária à tendência de movimentar esse guarda-roupa. Mas por que surge essa força contrária, professor? Porque, segundo Newton, todo corpo tende a permanecer em inércia. O que é inércia? Todo corpo tende a permanecer no seu estado natural. O estado natural para Newton é parado ou em movimento retilíneo uniforme. Então quer dizer que o guarda-roupa estava parado. A tendência dele é ficar parado. Aí teve um ser que quer empurrar o guarda-roupa. A natureza dá um recado para ele e fala: opa, aqui não, neném. Aqui não, aqui tem força de atrito. Então a força de atrito é a força que tende a permanecer, a força com que faz o corpo tender a permanecer em equilíbrio, em inércia. Então essa força de atrito, ó, que é uma grandeza vetorial, tá vendo aqui ou não? Ela vai ser uma força sempre contrária ao movimento, porque segundo Newton não é legal movimentar, ou contrária à tendência de se movimentar. Certo, gente? Entenderam isso? Maravilha! Da onde que surge essa força de atrito? Ela surge do contato entre corpos, tá? Então surge do solo e do contato do solo com o guarda-roupa. Por isso que para diminuir, uma das táticas que para diminuir a força de atrito é você o quê? Você colocar um óleo nessa superfície. Porque colocando óleo, você está o quê? Você está mudando a superfície, está diminuindo o contato entre elas, e diminuindo o contato entre elas, diminui a força de atrito. Entenderam isso ou não? A força de atrito é simples então, né? A força de atrito é uma grandeza vetorial sempre que aponta no sentido oposto à tendência do corpo se movimentar ou ao movimento do corpo. Se o bloco tende a se movimentar para a direita, a força de atrito vai estar para a esquerda. Ok? Agora, eu posso quantificar, eu posso calcular essa força de atrito? É óbvio que eu posso quantificar e calcular, né? Senão não seria física, tá? A força de atrito, meninos e meninas, ela será o produto do coeficiente entre as superfícies, que nós chamamos de μ, vezes a minha força normal. Essa é a fórmula da força de atrito. Mas fiquem atentos, essa força de atrito, ela pode ser uma força de atrito chamada de atrito estático, ou força de atrito chamado de atrito cinético. Por quê, pessoal? Vamos lá lembrar da primeira parte das leis de Newton? Segundo Newton, para permanecer no seu estado de menor energia, para permanecer em inércia, ou eu estou parado, atrito estático, ou eu estou em movimento retilíneo uniforme, atrito cinético. Então, quer dizer que quando o guarda-roupa está parado, existe uma força de atrito chamada atrito estático. Quando o guarda-roupa, você começa a movimentar o guarda-roupa, ainda tem uma força que tenta segurar ele. Mas essa força chama-se força de atrito cinético, ou, dependendo da questão aí, pode aparecer pra gente atrito dinâmico. Tanto faz, atrito cinético ou atrito dinâmico. Professor, existe uma fórmula diferente para calcular atrito estático ou atrito cinético? Não. Tanto o atrito estático como também o atrito cinético, pessoal, eles são calculados fazendo μ vezes normal. Ou seja, coeficiente de atrito vezes normal. Porém, o que muda
é que aqui nós temos um coeficiente de atrito chamado coeficiente de atrito estático. E aqui nós temos outro coeficiente de atrito chamado coeficiente de atrito cinético, tá bom? E por questões de natureza, nós sabemos que o coeficiente de atrito estático máximo, ele é, na realidade, só o de atrito, tá? Esse coeficiente de atrito estático, pessoal, ele sempre será maior do que o coeficiente de atrito cinético, tá bom? E por conta disso, nós podemos concluir aqui, ó, que a minha força de atrito estático, eu vou chamar aqui de máximo, que vocês vão entender daqui a alguns instantes, ele sempre será maior do que a minha força de atrito cinético ou dinâmico. Só para vocês entenderem o que eu estou falando na prática. Todo mundo já tentou empurrar um guarda-roupa, não tentou? No começo, você não tem que fazer uma força muito grande para conseguir movimentar o guarda-roupa? Sim, porque essa sua força tem que ser maior do que o atrito estático máximo. Depois que você conseguiu movimentar o guarda-roupa, não fica mais fácil de movimentar ele? Fica, né? Por quê? Porque passa a atuar no corpo um atrito. Mas esse atrito é o atrito cinético. E essa força contrária ao movimento é uma força menor do que a força de atrito estática máxima. Por que eu chamei de atrito estático máximo, gente? Pelo seguinte, ó. Vou fazer um gráfico para tentar ajudar a visualização dessa situação aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho um gráfico de força de atrito, tá bom? E aqui é o passar do tempo. Eu tenho um guarda-roupa, pesadão. Eu vou lá com um dedinho tentar empurrar ele. Consigo? Não. Por que eu não consigo empurrar ele? Porque conforme eu vou aumentando a minha força, a força de atrito aumenta. A força que se opõe ao movimento vai aumentando. Aplico mais força, a força de atrito aumenta. Mais força, a força de atrito aumenta. Mais força, a força de atrito aumenta. Mas isso, obviamente, tem um limite, não tem um limite? Quer dizer que durante todo esse percurso, o que nós temos, eu chamo de força de atrito estático. Esse limite, que é o máximo que eu consigo suportar, eu chamo de estático máximo. Esse estático máximo, ele é dado por essa fórmula. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui que é dado por essa fórmula. O atrito estático, que é essa força que vai aumentando até chegar no estático máximo, esse estático não tem fórmula. É como se fosse a força de tração. Depois que eu chego no limite desse atrito estático máximo e aumenta a minha força, o corpo começa a se movimentar, não começa? Ele começa a se movimentar e, movimentando-se, atua-se sobre o corpo um atrito. Mas eu chamo esse atrito de atrito estático, cinético ou atrito dinâmico. Esse atrito cinético, pessoal, eu calculo fazendo ele μ cinético vezes normal. E ele não muda, ele é sempre um valor fixo. Então, independente da força que eu estou aplicando no objeto, a minha força que se opõe a esse movimento vai ser sempre o mesmo valor. E esse valor vai ser calculado fazendo μ vezes normal. Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez vai falar, meu Deus, isso é do demo. Mas, gente, é fácil. Obviamente, você vai concretizar esse aprendizado vendo exercícios, exercícios e mais exercícios. Então, até os exercícios.